Boa noite, queridos companheiros, sejam todos muito bem-vindos neste sábado, dia 3 de junho, e já estamos em junho, para mais um estudo sobre o livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, que é o subtítulo que nos esquecemos sempre de denominar, não é? Nós vamos dar continuidade ao estudo que temos feito e estamos com o capítulo 3º, que se intitula O Céu, e hoje vamos refletir sobre o item, sobre o subitem 14 da pergunta 74. Este subitem 14 da pergunta 74 tem a ver com as perguntas que São Luís fez, que Allan Kardec fez a São Luís. E esta é mais uma. Mas antes disso, eu já me estava a distrair. Vamos fazer uma prece de abertura, está bem? Então vá. Vamos respirar profundamente para tirarmos da nossa mente todas as nossas ideias menos construtivas, para aliviarmos o cansaço do dia, para focarmos no propósito do estudo e também, assim, para nos sintonizarmos com as energias de luz, de paz e de amor que queremos em nós. Tranquilo e suavemente respiremos profundamente e levemos o nosso pensamento até ao nosso amado Mestre Jesus, que é todo ele luz, bondade, misericórdia e amor. Amado Mestre Jesus, aqui nos encontramos reunidos para refletir mais uma vez sobre os teus ensinamentos. Os teus ensinamentos que nos ajudam a caminhar melhor na estrada da presente encarnação. Nos ajudam a compreender melhor o propósito da nossa estada aqui. Que nos ajudam a compreender melhor aquilo que somos na verdade e aquilo que somos para o mundo dos homens. E que nos ajuda este estudo e todos os estudos sobre a vossa orientação a burilarmos estas nossas máscaras, quebrando-as e deixando brilhar a essência divina da força do Espírito, da luz e amor que todos somos. E assim, amado Mestre Jesus, te pedimos que fiques com todos nós, nos ilumines, nos protejas, nos orientes e nos guardes, que nos dês boas intuições para o estudo que vamos iniciar. É com imensa gratidão que aqui estamos todos reunidos e que assim seja. Assim, queridos companheiros, agora sim, vamos para o estudo de hoje, subitem 14. Eu peço desculpa que disse aqui uma coisa que não é correta. O capítulo é o 3, o título do capítulo é o Céu, mas o item é o 14, não há aqui nenhum subitem. E também não é aqui que está as perguntas que Allan Kardec fez ao São Luís. É no livro dos médiuns. E, portanto, vamos lá, item 14, que diz assim Allan Kardec. Ao lado das grandes missões confiadas aos espíritos superiores, existem as de todos os graus de importância, concedidas aos espíritos de todas as ordens. Nós, no item anterior, da semana passada, o item 13, nós falámos dos espíritos, que as atribuições dos espíritos são proporcionais ao seu adiantamento. E aqui, Allan Kardec diz-nos que, ao lado das grandes missões confiadas aos espíritos superiores, existem as de todos os graus de importância, concedidas aos espíritos de todas as ordens.
portanto, concedidas aos espíritos de vários níveis de evolução. De onde se pode dizer que cada encarnado tem a sua missão. Portanto, quando nos questionamos se nós temos alguma missão, porque ainda não somos espíritos superiores, porque ainda não temos a iluminação que almejamos ter, mas que temos já em nós a consciência que ainda não chegamos lá, isso não invalida o facto de nós não termos missões. Todos nós temos uma missão. Todos nós estamos cá neste caminho, nesta encarnação, com uma missão. Quer dizer, todos temos deveres a cumprir para o bem dos seus semelhantes, desde o pai de família, a quem cabe o cuidado de fazer progredir seus filhos, até ao homem genial que lança novos elementos de progresso na sociedade. Portanto, todos temos as nossas missões. Se não são as missões dos grandes espíritos já mais iluminados, são as missões que estão de acordo com o nosso nível evolutivo. São as missões e os compromissos que nós estabelecemos antes de encarnar. E todos temos as nossas missões. É nessas missões, diz Allan Kardec, secundárias, que se encontram frequentemente fraquezas, prejudicações, renúncias, mas que prejudicam apenas o indivíduo e não o conjunto. Ou seja, nós nessas missões que trazemos, que são missões ao nível da nossa própria evolução e que são as missões que nós precisamos para nós, para evoluirmos em nós mesmos, ou se temos missões públicas, ajudar a evoluir uma comunidade, um grupo, um conjunto de pessoas, também temos as missões secundárias, que são aquelas missões que temos em nós para connosco. E essas missões secundárias é onde se encontram frequentemente, diz-nos Kardec, as fraquezas, as prevaricações, as renúncias, mas que não prejudicam mais ninguém a não ser nós mesmos. Portanto, nós sabemos que, não sendo espíritos perfeitos ainda, nós ainda temos muito que trabalhar dentro de nós, não é isso? Nós ainda temos muitas coisas que não estão certas em nós e nós sabemos, às vezes não sabemos todas, porque as coisas, as informações vêm-nos à medida da nossa capacidade. Tanto em termos de informações que nos vêm dos espíritos superiores a respeito de nossas vidas passadas, a respeito do progresso futuro que temos que fazer, que nos vêm por insights, que nos vêm por sonhos, que nos vêm, quem é médio recebe essas mensagens, enfim. Também temos as mensagens que nós vamos recebendo com respeito a nós mesmos. E essas mensagens vêm subtilmente até nós, até à nossa mente, através dos espíritos, normalmente os protetores, ou os anjos protetores, ou os mentores, que à medida que nós vamos evoluindo em nós mesmos, à medida que nós vamos fazendo o nosso trabalho interior, vamos fechando, ou dizendo melhor, resolvendo essas situações e outras vão abrindo, outras vão se tornando conscientes em nós e essa consciencialização pode vir também por sonhos, por insights, por intuições ou por informações que nos venham dos nossos mentores e dos nossos anjos. Portanto, nós temos as missões principais com que nascemos, todos nós temos, como nos diz aqui Allan Kardec, por exemplo, um pai com os seus filhos, enfim, e temos as missões secundárias, são aquelas que trazemos dentro de nós mesmos. Vamos ver agora o que é que nos diz o Espírito de Emmanuel no livro Justiça Divina, que foi psicografado por Chico Xavier. E como eu sempre refiro, este livro tem como objetivo ajudar ao estudo do livro O Céu e o Inferno. E como eu já tenho dito também, não são todas as perguntas ou os itens do livro do Céu e do Inferno que aqui estão manifestadas, mas são algumas e são bastantes. Ora bem, na página 55, nós temos o capítulo 20, ou o item 20, intitulado Missões, que foi uma comunicação recebida por Chico Xavier
na reunião pública de dia 27 de março de 1961 e que diz exatamente respeito ao capítulo que nós estamos aqui a estudar, que é capítulo 3º, item 14. E diz-nos assim Emmanuel, para nos ajudar a entender este item 14. Aspiras à posição dos grandes administradores, entretanto, não supensas, ou seja, não comportas as responsabilidades que lhes requeimam a fonte, quais invisíveis anéis de fogo. Isto tem a ver com o quê? Nós, às vezes, e esta lição, peço desculpa que a minha garganta hoje está um bocadinho dorida, digamos que eu já falei muito. Nós às vezes almejamos a ter grandes missões, não é? Nós normalmente, e este capítulo das missões é muito importante para nós mesmos, porque nós normalmente quando pensamos em missões, como eu dizia há pouco, pensamos em grandes missões, não é? De espíritos elevados que passaram aqui pela Terra e que realmente deixaram o seu cunho para que nós possamos aprender com eles. E também aspiramos a ter missões não tão elevadas em termos espirituais, mas em termos missões de grande responsabilidade, de pessoas que têm grandes responsabilidades e nós muitas vezes almejamos essas missões também. Mas nós não vamos querer a responsabilidade que estes seres que habitam entre nós têm e que são autênticos anéis de fogo invisíveis. Por exemplo, nem todos queremos, não é? Mas eu vou dar assim um exemplo extremo para nós compreendermos melhor em nós mesmos, que é, por exemplo, nós podemos almejar a ser primeiro-ministro, por exemplo, ou a ser presidente de alguma coisa, por exemplo. Mas nós só vimos a parte atrativa e positiva da função ou do cargo, não é? Que são todas aquelas regalias, são todas aquelas facilidades, são todas aquelas recompensas que estas pessoas têm. Aí nós não vimos o peso da responsabilidade na matéria dessas funções, porque todas as funções que têm na sua mão a responsabilidade e o destino de outros homens, de outras pessoas, são missões de grande risco a nível espiritual também. E, portanto, estas missões, que são missões de coordenação de grandes grupos, sejam presidentes da República, presidentes de empresas, presidentes de juntas, presidentes de câmaras, presidentes do que quer que seja, de associações, enfim. Quanto mais alta a função, maior a responsabilidade, porque são responsabilidades de grupos, todas elas agregam grupos maiores ou grupos mais pequenos. E as suas decisões podem inferir, e inferem, não é podem, inferem diretamente na vida das pessoas, também ao nível das suas próprias, do seu próprio âmbito, não é? Um Presidente da República vai interferir na vida de todos os portugueses, no caso aqui de Portugal, um presidente da Câmara na vida das pessoas do seu município, da junta de freguesia igual, se for de uma associação igual, portanto, todos eles têm estes riscos. E estes riscos são riscos da vida física, não é? Porque se uma má decisão pode causar dolo, pode causar prejuízos, pode causar alguns problemas a nível da matéria, da vida física que estamos a viver, mas também acarreta grandes responsabilidades ao nível espiritual, porque as pessoas com estas responsabilidades vão ter que responder pelas suas decisões, boas ou más, vão ter que responder a uma forma de dizer, não é? Portanto, se conduzirem aos outros, como nos diz o livro dos Espíritos, se conduzirem mal os outros, a responsabilidade dessa condução, das penas que os outros possam ter, é deles, não é? E porque induziram os outros a algo de errado. E, portanto, é isto que aqui nos diz Emmanuel, neste primeiro parágrafo. E continua: anelas o renome dos grandes juízes, mas não sabes em quantas ocasiões padecem, agoniados para não caírem nos erros de consciência. Desejas a fama dos grandes cientistas, contudo, não indagas quanto ao preço que pagam à disciplina
para manterem fidelidade às suas obrigações. Porque pessoas que têm estas missões mais elevadas são pessoas que não têm tempo para ter uma vida normal. São pessoas que não têm tempo para usufruir das regalias, diria eu, de uma vida comum. Não se podem dar ao luxo de fazer o que querem quando querem, porque têm que cumprir os seus próprios propósitos do trabalho e da responsabilidade que têm. Portanto, são normalmente pessoas, e nós vimos isso os exemplos da história, que só vivem para aquelas situações. Vemos o caso do Einstein, por exemplo, que era até comum o facto de ele ser muito distraído, não é? Usava normalmente meias de uma cor, meias de outra, sapatos de sua nação, portanto era uma pessoa distraída para as coisas mundanas, porque também não tinha o hábito de se dedicar às coisas mundanas, porque o seu mundo era o mundo da ciência, e como digo há outros casos, há outros exemplos de pessoas que só vivem para isto, portanto, são para conseguirem manter-se fiéis às suas obrigações, como nos diz aqui Emmanuel. E continua: queres as vantagens dos grandes industriais, no entanto, desconhece a imensa luta em que se desgastam. Abraça a atividade singela que o mundo te reservou, respeitando a importância da vida. Às vezes, queridos companheiros, as atividades singelas são bênçãos. São bênçãos para nós vivermos e vivenciarmos ou aprendermos a viver como comuns mortais que somos, não é? Com missões mais pequenas, missões até para connosco mesmo, aprendermos a caminhar na natureza, a usufruir da beleza da natureza, a aprendermos a conviver com a nossa família, com os nossos patudos, com os nossos amigos, aprendermos a trabalhar a favor dos outros, mas em abertura de convívio e de interação. Coisas que estas missões maiores nem sempre permitem, e portanto muitas vezes estes seres que têm estas missões enormes passam pela vida, dão um contributo grande à humanidade, cumprem muitas vezes as suas missões, mas não usufruem, nem chegam a ter às vezes a plena consciência da importância da vida nos dois sentidos, na vida física e da vida espiritual. Portanto, são provas duras que os seres que assim se comprometem enfrentam. Se a experiência de sacrifício te chama a decifrar-lhe os segredos, lembra-te do alicerce que se esconde no solo, preservando a segurança da construção. Exige de nós uma grande capacidade de autoconhecimento, uma grande capacidade de vigilância, uma grande capacidade de construção no bem e no positivo, senão não se conseguem levar estas missões até ao fim, porque as tentações são muitas, porque os obstáculos dos dois mundos são grandes e, portanto, as provas também são grandes. Se o apostolado familiar é a renúncia que te compete, recorda que não existem personalidades notáveis entre os homens sem o devotamento silencioso de mães, pais, professores e companheiros que se apagam, pouco a pouco, a fim de que elas se levantem na evidência terrestre à afeição das obras-primas de estatuária em pedestais obscuros. De facto, é sempre necessário todos estes grandes homens terem grandes apoios na sua vida para poderem cumprir estas missões maiores. E também é facto que os pedestrais obscuros são todos os riscos que eles correm, não é? Com todas estas situações. Eu ao ler isto lembrei-me de um dito popular um bocadinho jocoso, que hoje em dia já não está assim tão em moda, porque já não se justifica em termos de igualdade de género, não é? Mas aqui há uns anos era muito comum dizer, por trás de um grande homem está uma grande mulher.
e é um bocadinho, tem um bocadinho a ver com isto. Eu diria que tanto faz, por trás de uma grande mulher também está um grande homem. Tem a ver com os seres que vieram também com a missão de apoiar e de sustentar homens ou mulheres para que eles possam atingir os seus objetivos em termos das missões que trazem neles para com a humanidade. Os riscos são muitos, nós sabemos, e daí os pedestrais obscuros que às vezes estão por trás ou estão na base destes processos, que é sempre uma situação que se tem que acautelar. E diz-nos Emmanuel: o arado que semeia é irmão da pena que escreve. A cozinha delicada, a química do alimento, é outra fase do laboratório consagrado à química das aplicações científicas. Diante da lei, todas as tarefas do bem são missões de caráter divino. Todas elas. Desde a cozinha, desde o arado, desde a pena que escreve, desde a mãe que ensina, desde o pai que apoia e estrutura, desde o amigo que ouve. Todas são missões que nós trazemos e todas elas, quando estão fundamentadas no bem, são missões de caráter divino. E ele diz-nos para terminar: atende, pois, de coração alegre ao dever que te cabe. E se ninguém na terra dá conta de teus passos, ignorando-te a presença, nem por isso abandones o trabalho humilde que a vida te confiou, na certeza de que Deus é também o grande anónimo a ensinar-nos, na base de toda a sabedoria e de todo o amor, que o mais alto privilégio é servir e servir. Nós, quando lemos Emmanuel, ficamos sempre a pensar, não é? Nós, quando recebemos estas mensagens de Emmanuel, olhamos sempre para dentro de nós e pensamos que muitas vezes o nosso orgulho e o nosso egoísmo não nos permite pôr em prática com a facilidade que nós a estudar e que nós a refletir queríamos, e queremos, mas depois na ação direta do dia a dia é muito difícil nós integrarmos dentro de nós este ensinamento, que na base de toda a sabedoria e de todo o amor, que o mais alto privilégio é servir e servir. E nós temos uma grande dificuldade em servir ao nosso nível evolutivo. E quando a nossa missão é servir, seja servir a nós mesmos, ou a paciência para nós mesmos, para nos perdoarmos, para nos burilarmos, seja nesta ascensão de que aqui Emmanuel nos diz de servir aos outros, servir uma mãe aos filhos, os filhos a uma mãe, a um pai, seja servir a uma mulher, a um marido, seja apoiar, servir no sentido de apoiar sem revidar, de apoiar sem criticar, de apoiar sem julgar ou sem se revoltar. Nós temos isto a todos os níveis, não é? Não é só a nível da família, é a nível das empresas, é a nível dos empregos, é a nível das nossas prestações sociais, quando estamos numa casa espírita e temos que dar o nosso melhor nos trabalhos comunitários, internos ou externos, que fazemos, é ao nível dos nossos próprios amigos, é a todos os níveis. Quando o nosso orgulho é ferido, ou quando o nosso egoísmo não nos deixa ver para além dos objetivos maiores. Por exemplo, no trabalho comunitário, nós sabemos, é comum a todo o mundo de encarnados, ao nosso nível de evolução, que nós, para trabalharmos em grupo e em equipa, tendo nós uma diversidade tão grande de personalidades, de educações, de evoluções espirituais, de evoluções intelectuais,
é muito difícil nós trabalharmos em grupo, em equipa. E para nós trabalharmos bem em grupos e em equipas, seja onde for, nós temos que entender o propósito maior do trabalho que estamos a fazer. Nós não nos podemos colocar nós em primeiro lugar. Nós temos que entender o trabalho do grupo e tentar homogeneizar esse grupo para que o grupo não funcione na individualidade de 5, 6, 10 pessoas, mas que essas 5, 6 ou 10 pessoas representem uma no seu propósito maior. E essa uma que é representada por um grupo tem que cumprir o propósito maior. Por exemplo, no trabalho social, nós todos fazemos e já fizemos e gostamos de o fazer, mas nós já vimos, nós também já fizemos, nós já assistimos, nós também já coordenamos, enfim, tivemos vários papéis nestas situações, todos nós, e sempre notamos algumas coisas em nós e algumas coisas nos outros, pelo trabalho que fomos vendo. Por exemplo, é muito difícil criar esta unidade, não é? Porque quando há alguém a coordenar ou quando há alguém a orientar, há sempre alguém que não quer ser orientado, há sempre alguém que acha que faz melhor, há sempre alguém que acha que de outra forma é melhor, há sempre alguém que se revolta pela orientação. É necessário nós vermos o propósito maior daquele trabalho. Nós não estamos ali para para nos defendermos a nós próprios ou para criarmos alguma coisa por nós próprios. Nós estamos ali para atingir um propósito maior. E esse propósito maior do trabalho desse grupo pode ser a doação de cestas básicas, pode ser a doação de alimentos aos sem-abrigo, pode ser a coordenação de um estudo, pode ser a confecção da comida numa cozinha, pode ser a estocagem, ou seja, o armazenamento da comida nos armazéns, enfim, podem ser imensas coisas, como nós sabemos, mas sejam elas quais forem, todas elas têm de ter uma coordenação. A este nosso nível de funcionamento, não é possível gerir muitas pessoas sem alguém ficar a coordenar. A coordenação pode ser simples, pode ser uma conversa, pode ser uma orientação, se nós já tivermos a um nível de evolução em nós mesmos, que não nos pomos nós à frente da situação. Mas nós já sabemos e já vivenciamos que as equipas têm sempre uma miscelânea de pessoas com diferentes culturas, diferentes evoluções. E, portanto, é muito complicado às vezes coordenar as equipas. Aqui o objetivo é qual? É servir ao próximo. O objetivo dos trabalhos comunitários qual é? É provir os mais desfavorecidos, é ajudar, é apoiar, é orientar. Portanto, não somos nós que temos que ter a proeminência, nós somos nós que estamos ali para ir buscar qualquer coisa para nós. Nós estamos ali para ajudar aos outros. Este exemplo das situações do servir por servir e de nos vermos, nos ultrapassarmos a nós como seres muito egoicos ainda e muito orgulhosos também, é sairmos desta nossa cápsulazinha que o ego nos envolve e que nos tolda o raciocínio, muitas vezes, para entendermos o propósito maior daquele grupo de trabalho, o propósito maior daquela situação, que pode ser imediata, se nós estivermos a coordenar distribuição de alimentos, entrega a sem-abrigo, ou entregas a famílias, enfim, como pode ser a longo prazo, quando nós estamos a preparar o trabalho, por exemplo, que vamos fazer para apoiar as famílias no Natal e estamos a começar em junho, não é? O nosso propósito maior, no tempo que vai até cumprirmos essa tarefa, é o estarmos a trabalhar todos para o mesmo. É o corpo único de 5, 6, 7, 10 pessoas estarem todas orientadas e focadas no objetivo maior, que é a entrega, por exemplo, no Natal, de alguma situação ou a criação de um evento de Natal, de ceia de Natal, nos nossos centros espíritas, nos nossos centros espirituais, nos nossos grupos de trabalho, sejam eles onde forem. Isto é um exemplo. E este exemplo vale para tudo. Se nós estamos num projeto ou num trabalho,
mesmo que não seja em termos espirituais, também acontece isso. Qual é o objetivo maior que eu estou lá? Se calhar o objetivo maior é a minha própria evolução num grupo de pessoas que estão a trabalhar para algum objetivo, não é? E nós temos que ir ver sempre que possível qual é o objetivo da minha missão. Qual é a minha missão principal? Qual é a minha missão secundária? E o que é que eu tenho que burilar em mim para cumprir essa missão? E diz-nos aqui Emmanuel que o propósito maior é de facto trabalhar no bem, ou seja, diante da lei, todas as tarefas do bem são missões de caráter divino. E termina dizendo que na base de todas as missões e de todos os trabalhos está a sabedoria e todo o amor, que o mais alto privilégio é sempre servir e servir. E assim, queridos companheiros, chegamos ao fim. O estudo hoje é um estudo um bocadinho difícil, por duas razões. Uma porque, na minha ótica, nós estamos aqui a burilar um tema que é controverso, porque há pessoas que aceitam que as missões são só as grandes missões. E aqui Allan Kardec, a espiritualidade na figura de Emmanuel, vai-nos dizer que não, senhor, não é assim. Depois há outro, que é estarmos a burilar os preconceitos e os paradigmas que temos da relação do nosso ego e do nosso orgulho nessas missões coletivas e nos trabalhos que fazemos, mesmo quando o objetivo maior é o bem. E assim, querida Suzy, bem-vinda, boa noite. Muito obrigada por estares aqui connosco neste estudo. O que tens tu hoje a dizer, amiga? Muito boa noite. É um estudo interessante e faz-nos ficar a pensar um pouco. E realmente nós temos figuras no nosso país, figuras públicas, políticas, em que se diz que por trás deles há uma grande mulher. E, na verdade, as mulheres têm até uma figura de grande realce. Se calhar, se não fossem elas, eles não chegariam onde chegaram, não conseguiam fazer aquilo que fazem. E pronto, é uma expressão que sabem se usa muito e que eu conheço, pronto, e que vejo nas nossas figuras. E também trabalhar em grupo, trabalhar em equipa, não é fácil. Todos querem mandar, todos querem saber, uns que sabem mais, outros porque têm de outra maneira. É um bocadinho complicado, né? Se não se enche, se não se chega ao meio termo, não é fácil. Não é mesmo? E é mesmo, e pronto, e realmente quanto maior, quanto maior o cargo, maior a responsabilidade. E essa é uma grande verdade. E às vezes as pessoas não veem isso assim dessa forma. E pronto, não tenho muito mais a acrescentar. Obrigada, Suzy, mas é que é isso mesmo. Olha, vamos para a nossa prece de encerramento, vai ser breve, está Sim, bem? senhora. Então vai, ouvimos o nosso pensamento ao mais alto, nosso amado Pai Celestial da luz e bondade, e te pedimos, amado, nos envolvas numa bola de luz protetora, da luz maravilhosa que vem da tua ciência, da tua bondade, do teu amor maior. E que essa bola de luz, sem grande forma, que é enorme, nos envolva as nossas casas, os nossos amigos, os nossos conhecidos, envolva até os nossos inimigos, envolva no fundo toda a humanidade, encarnada e desencarnada, que ainda está ligada ao planeta Terra, que se possa expandir por todo esse universo. E o teu amor nos abençoe e ilumina o nosso caminho sempre. E te agradecemos profundamente a oportunidade de estarmos aqui a estudar estas matérias, o bem que elas nos fazem e o bem que nós com elas podemos fazer aos outros. E fica connosco, amado Pai Celestial, hoje, agora e sempre, e que assim seja. E assim, queridos companheiros,
despeço-me até amanhã, domingo, para o nosso estudo sobre o suicídio. Às 9 da noite, Portugal, às 5 da tarde do Brasil. E contamos com todos. Muito obrigada a todos, obrigada Suzy, uma noite abençoada para ti, uma noite abençoada para todos e para ti um beijinho grande. Um beijinho e até amanhã. Até amanhã. Beijinho, Exato. boa noite Tchau, boa. adeus, até Obrigada. amanhã. Boa noite. Até amanhã, boa noite. Boa noite abençoada. Obrigada. Ok.